Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas videoaulas, certo? Nós começaremos hoje da página 198, certo? Hora do texto, gestos no Brasil. Falar é uma das formas mais comuns de comunicação. Porém, para as pessoas surdas, os gestos ou sinais são a maneira mais fácil de se expressar e, claro, de entender os outros. Você sabia que, assim como nós usamos a língua portuguesa, os surdos também usam uma língua própria? Então, pessoal, vocês sabem dizer qual que é o nome dessa língua? Vamos descobrir. No Brasil, ela foi oficializada em 2002 e recebeu o nome de Língua Brasileira de Sinais, ou Libras. Como o português, ela possui regras e gramática próprias, inclui sinais para se referir a frutas, animais, objetos do cotidiano, etc. Embora seja muito importante haver um conjunto comum de sinais para todo o país, existem também sinais que variam de região para região. Aliás, a mesmíssima coisa ocorre com as palavras em português. O que chamamos de bexiga em São Paulo chama-se bola de encher no Rio de Janeiro. O que é mexerica em um lugar é tangerina em outro. E assim vai. Pessoal, já na página 199, nós temos aqui um infográfico, pessoal. Mas o que será que é um infográfico? Pessoal, um infográfico é o seguinte: por info, nós entendemos o quê? Que é informação. Gráfico, nós entendemos o quê? Que é imagem, ilustração. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que a arte da infografia, ela é caracterizada por ilustrações explicativas sobre um determinado tema. Então, a partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Mas esse gênero ele não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Nas salas de aula, por exemplo, esses infográficos auxiliam nos processos de leitura, de reflexão, de produção de texto, certo? E nós podemos colocar como elementos infográficos os textos, os ícones, os quadros, os fundos, legendas, tabelas, mapas, ilustrações, números, fotografias e por aí vai, certo? Então, e outra coisa também, o infográfico, ele é um gênero textual que é muito relevante nos dias atuais, porque ele é muito dinâmico e a apresentação dele faz com que seja amplamente utilizado nos mais diversos meios de comunicação. Então, aqui, ó, na página 199, nós temos o que, ó? O infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações por meio do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. O professor vai orientar a leitura do infográfico abaixo. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, nessa parte aqui, vocês podem verificar o que? Temos as cores aqui dos lápis e um mapa aqui que faz referência a isso, certo? Então, aqui, ó, no 1, nós temos o que? A região norte. Nós temos aqui, ó, a escolarização de estudantes surdos no Brasil. Então, nós temos aqui a informação de quantas matrículas tem e quantas escolas são. Nós podemos verificar aqui na região nordeste, certo? Quantas são? Na região centro-oeste. Olha na região sudeste, tem muito mais, certo? Então, nessa informação, nesse infográfico, nós temos aqui informação de quantas matrículas de alunos deficientes, auditivos, surdos ou surdos cegos nós temos. Tem também a quantidade de instituições de educação básica desde 2016, certo? Então, é isso que mostra o infográfico, certo? Então, é um gráfico que tem informações relativas a um determinado assunto. Depois vocês têm aqui, ó, número de instituições de educação básica por localidade e tipo de aluno. Então, nós temos aqui, ó, indicando a cor laranja, deficientes auditivos, o vermelho, os surdos, certo? Nós temos aqui, ó, na área urbana, na área rural, certo? A informação desses gráficos é justamente essa, a informação, certo? Pensando nisso, teremos essa produção de texto. Bip, bip. Chegou a hora de fazer o resumo do texto. Gestos do Brasil. Meu sistema permite que seu grupo escolha o formato de registro. Um texto expositivo apenas em palavras ou um infográfico. Então, como nós não
temos como fazer essa atividade em grupo. Então, cada um tem que fazer essa atividade, fazer esse texto, esse infográfico para a aula de hoje, certo? Depois, aqui faz parte do gráfico também. Depois nós temos aqui, hora do texto. Pessoal, vocês vão ter que fazer o seguinte, fazer a leitura desse texto que está na página 202, 203 e 204. Depois disso, nós temos aqui a interpretação de texto a partir da página 205. Então aqui, ó, para tornar sua conversa mais agradável, Alice decide fazer um elogio àquela estranha criatura. Por que sua ideia não deu muito certo? Outra. Mesmo resmungando, o próprio Emmett tirou a dúvida da Alice. Afinal, ele estava usando um cinto ou uma gravata? 2. A conversa começa a ficar mais interessante quando Emmett revelou a Alice que aquela peça havia sido dada a ele pelo rei branco e pela rainha, como presente de desaniversário. Considerando a explicação dada no texto, defina com suas palavras o significado da palavra desaniversário. Certo? O que vocês acreditam que seja desaniversário, certo? Partindo agora para 206. De início, Alice achou aquela ideia de desaniversário um pouco esquisita. Depois de pensar um pouquinho, ela disse: prefiro presentes de aniversário. Que argumento Emmett usou para tentar convencer a menina de que era muito melhor ganhar presentes de desaniversário do que de aniversário? Vocês vão ter que prestar atenção nessa, porque isso tem a ver com a resposta da página anterior. Por que era melhor? O aniversário, quantas vezes no ano a gente faz aniversário? Uma ou mais. E o desaniversário, que são quantas vezes no ano? Certo? Por que Emmett pediu que em um determinado momento da conversa, Alice fizesse uma conta no papel? Faça um X no balão com a resposta correta. Então, tem aí mais uma parte da interpretação do texto. Página 207. No texto final, no final do texto, aliás, Alice diz pensativa: é muito significado para uma palavra só. A que palavra ela estava se referindo? Querendo livrar-se da garota, que significado especial Emmett atribuiu a essa palavra? O que será, pessoal? Será que ele já tinha falado demais? Será que ele falou pouco a respeito disso? Será que era bom ela dizer o que ela queria fazer? O que vocês acreditam que é a resposta dessa pergunta? 6. Falando em palavras e significados, leia a definição que o dicionário apresenta para a palavra desdenhar. Então, tem aí o significado que consta no dicionário. Agora, releia este trecho. Quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu quero que signifique, disse Emmett, desdenhosamente. Considerando que você já sabe o significado da palavra em destaque, explique com suas palavras do que jeito de falar é esse, certo? Será que ele falou de um jeito tranquilo, calmo? Será que ele foi arrogante? Será que ele falou de um jeito calmo com a Alice? Ou será que ele desprezou a Alice? Certo? 7. Emmett é um mestre para brincar com palavras. Ele tem um desafio para você. Reescreva a fala do balão nas linhas a seguir, eliminando as marcas de oralidade, deixando a mais adequada linguagem escrita. Pessoal, lembrando que nós já vimos isso nas outras aulas, que a nossa obrigação a partir de agora é tirar essas marcas da oralidade, como nós já dissemos. Nós aprendemos a falar primeiro, então é normal que quando a gente vai escrever, o jeito que a gente fala é o jeito que a gente coloca no papel. Só que lembrando, do jeito que falamos é um, e quando nós vamos escrever é outro, certo? Então a função de vocês é pegar esse texto aqui desse balãozinho e colocar como se vocês estivessem escrevendo um bilhete, alguma coisa assim, certo? Então, a oralidade tem um jeito, só que a norma culta, a parte da escrita é outro, certo? Então, nossa aula por hoje é só. Beijos!